afastado, aquele que está cansado, aquele que está desanimado, que o Senhor possa estar renovando nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar fazendo algo novo, sobrenatural na vida de cada um de nós e daqueles que também não vieram, Pai. Aqueles que ficaram em casa, aqueles que estão desanimados de caminhar na fé também, aqueles que estão afastados do Evangelho, que o Senhor possa trazer de volta, Senhor. Em nome de Jesus, recebe nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, nossas orações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vou ler aqui Isaías 40, 29. Porque nós estamos precisando todos os dias dessa palavra, meus irmãos. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Só até aí, meu irmão. Eu quero ficar com essa palavra hoje, eu quero meditar nessa palavra, porque o segredo é descansar e esperar no Senhor. Vai ter as fases boas, vai ter as fases ruins, vai ter dia que a gente vai estar com a nossa fé lá em cima, mas vai ter dia também que a nossa fé vai estar fraquinha. Vai ter dias que a gente vai estar perguntando a Deus por que isso está acontecendo, ou por que aquilo outro está acontecendo. Só que uma coisa é certa, independente se nós estamos nos nossos melhores dias ou nos nossos piores dias, vamos continuar esperando no Senhor e sabendo que o melhor Ele vai fazer por mim e por você, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus disse assim: todas as vezes que eu falo por parábola, ou toda vez que eu dou uma ilustração, eu conto uma história, eu coloco os personagens, eu faço isso para que os filhos da luz, os espirituais, entendam e que as trevas não percebam o que isso significa, porque os espirituais vão discernir. Então, o motivo de Jesus falar por parábola e criar uns personagens, uma história, um começo, meio e fim da história, é para que nós, espirituais, possamos entender. E eu quero traduzir essa parábola numa versão atual, para mim e para você, para a gente tirar proveito e sair daqui armado com essa palavra, revestido com esse discernimento, para que Deus possa nos abençoar, porque nós temos uma guerra lá fora, uma batalha esperando após esse culto. A história por si só, que Jesus narrou e que ele colocou os personagens e o conteúdo da história é assim: um homem com seus servos foram a um campo, a uma terra boa, no lugar propício para ser plantado, e ele foi e lançou uma semente boa naquele lugar. Mas aí eles deixaram lá esperando que o tempo germinasse, crescesse, desenvolvesse, e depois eles voltariam para fazer a colheita. E para surpresa dos empregados, eles voltaram para fazer a colheita e se surpreenderam, porque a colheita, a plantação que eles fizeram não batia, não condiz com a colheita que eles foram fazer. Ou seja, eles plantaram uma coisa e tinha outra coisa a mais, além do que eles plantaram. E aí eles ficaram tão desesperados que eles perguntaram para o Senhor da fazenda, dizendo: olha, quer que a gente arranque isso? Ele disse: não, ainda não é a hora da colheita, é a hora do crescimento. Deixa tudo misturado.
Depois, quando a gente for colher, sim, aí eu faço o que vocês estão querendo. Eu separo primeiro, eu começo a colher primeiro. Aí ele diz quem é o primeiro. O joio, aquilo que não deveria estar aqui. E depois eu separo o trigo, no qual eu vou guardar, e é o que eu espero colher. Olha, essa é a história. Trazendo para os dias de hoje. Irmãos, a Bíblia fala em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A Bíblia fala que quando os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor para fazer o seu sacrifício, as suas orações, no meio dos filhos de Deus estava Satanás, que é o joio. A Bíblia fala que Jesus escolheu 12 discípulos, e em João 6, versículo 70, ele diz assim: escolhi vós, vós 12, porém um de vós é diabo, ou seja, é joio. Em 2 Coríntios, capítulo 14, 11, versículo 14, diz que e não se maravilhe, porque o próprio Satanás se transformará em anjo de luz para enganar a muitos. Qual é a lição que a gente tira e traz para os dias de hoje, para a nossa vida, sobre o joio e o trigo? Vamos fazer uma versão nova. O que é que nós somos no reino de Deus? Nós somos trigo. Nós somos trigo no reino de Deus. Quem é trigo aqui, diga glória a Deus. Amém. Então diga para o irmão que está do seu lado: você é trigo. Eu sou trigo, diga, eu sou trigo, Senhor. Mas a Bíblia diz que o trigo, ele tem um adversário, um inimigo que é parecido com ele, que cola nele, que quer sugar da terra, quer conviver no mesmo território que ele, que é o joio. E nós, trigo de Deus, estamos aqui na terra, convivendo com os joios que estão espalhados pela terra. E a pergunta que não precisa nem ser feita, mas vocês sabem que é verdade. O que mais tem aqui na terra? É joio ou trigo? Nós somos trigo, somos minorias e estamos no meio de uma galera, de uma nação, de uma multidão, do emaranhado de joio. E a gente convive com o joio. E o trigo conviver com o joio não é fácil. Porque o joio, o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não crescer. Ele vai fazer de tudo para sugar todas as vitaminas, todos os minerais da terra. No mesmo lugar que você está, ele vai tentar comer aquilo que você se alimenta também. Ele vai tentar minar tuas forças. Ele vai tentar beber da sua água. Ele vai tentar, de todas as formas, se alimentar e desfrutar das mesmas coisas que só você tinha direito de fazer isso. E aonde isso acontece? Qual é o cenário disso? Aqui na terra. Aqui na terra, eu não vim trazer terror, nem vim trazer espanto para ninguém, mas a gente vai ter que aprender a conviver com os joios. Porque ainda não é a colheita. O dono da colheita disse assim: olha, eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam hoje, de perto de vocês, todo o joio que está ao redor de vocês. Todo o joio que atrapalha vocês, que incomoda vocês. Mas sabe por que não pode arrancar agora? Porque não é a hora ainda. E quem vai fazer isso sou eu. Pode deixar que eu vou fazer isso. A minha, a sua, a nossa tarefa não é fácil. Conviver aqui na terra, conviver aqui no mundo com joio.
E é engraçado, irmãos, que no meio da história tem alguns requintes de detalhes que me chamam muita atenção. Por exemplo, um deles é que o inimigo, a hora que ele o joio, na hora que foi se aproximar do trigo, ele fez isso na hora que o trigo estava disfarçado, distraído, ou à noite, dormindo, ou descansando, ou numa hora que ninguém viu. O que eu aprendo e que nós aprendemos com isso? Irmãos, aprenda uma coisa nessa noite. O mal, ele não se apresenta com estradalhaço, soltando fogos. Ele não vem aos gritos e berros, rinchos. Não, ele vem de forma surrateira. Ele vem de forma discreta. Ele vem bonito. Ele vem parecendo luz. Ele vem parecendo que é algo inofensivo. Mas ele vem para atingir você e para me atingir. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Esse inimigo, ele é tão estratégico que ele deixou para fazer isso de noite. Tem uma coisa aqui em Guarapari, acho que nem é em Guarapari, não sei se é só em Guarapari ou é geral. Depois, se alguém souber aí, ou Heraldo, ou Jami, alguém, me dá um toque aqui para ver se eu estou enganado no meu raciocínio. Em Guarapari, mas em Guarapari eu tenho certeza. Em Guarapari, você encontra, durante o dia, várias, inúmeras viaturas de polícia na rua. Muita. Aquilo para mim é um marketing. Você encontra polícia demais, de dia na rua. Mas à noite, você encontra muito poucas. Quem concorda com isso? Diga sim. Só que eles estão fazendo uma inversão de valores, porque a hora que a gente precisa muito deles na rua é à noite, quando a gente dorme. É a hora que o inimigo vem à noite para justamente nos atacar, nos suplantar. O que Jesus um dia disse? Se a gente soubesse a hora que o ladrão vem, a gente esperaria ele. Mas como a gente não sabe, mas você pode observar que 99% de quem vai roubar faz isso à noite. A maior parte das tramóias do diabo, quando usa pessoas, é sempre à noite. Porque a noite é amiga das trevas e as trevas combinam com a noite. É sempre à noite. E foi à noite que esse inimigo foi lá na plantação e jogou o trigo. Numa hora em que o dono da fazenda e todo mundo estava dormindo e estava distraído. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Fique atento. Fique esperto ao ataque do inimigo nesses últimos tempos, na sua vida e na minha vida. Porque vai vir de forma sorrateira, vai vir parecendo uma coisa boa, vai vir parecendo que é inofensivo, vai vir parecendo que aquilo não vai trazer mal nenhum, mas a gente tem que consultar Deus em tudo, porque a gente precisa saber qual é a perfeita vontade agradável de Deus para a nossa vida. Nossa mente é enganosa, nosso coração é enganoso. O Senhor disse em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o Senhor disse assim a Samuel: Samuel, vocês homens, vocês vê o que está fora, o que está na aparência. Eu não, eu vejo o que está dentro. Já nós, irmãos, não temos esse poder da onisciência que Deus tem. A gente não sabe o que está dentro do coração de uma pessoa. Nós temos que tomar cuidado quem bota dentro da nossa casa. Nós temos que tomar cuidado quem bota dentro da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com quem a gente faz aliança. Nós temos que tomar cuidado até com quem entra dentro da igreja. Eu vou falar porque só os espirituais vão entender, mas eu vou falar. Alguns sabem, outros não sabem.
pouco tempo tinha uma pessoa frequentando aqui a igreja. E aí terminava o culto, eu vi uma cena tão linda nessa pessoa, que era sair do lugar que você estava e vinha até o altar e se ajoelhava e orava. E eu ficava comovido, eu dizia assim, meu Deus, que trigozinho lindo. Ai, que triguinho lindo. Ai, que coisa linda. Eu chamava Jamie assim, falava, Jamie, olha para isso, que coisa linda. Aí uma pessoa veio e falou assim, cuidado, hein? Tá filmando para roubar aqui. Rouba muito. Rouba muito, não é pouco não, muito. Tá dando uma olhada no que pode vir ser saqueado aqui. Falei, fala sério. Tá de brincadeira. Falei, não, sério. Rouba com força. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou, Heraldo. Mas você sabe o que acontece, Heraldo? Tem uma coisa que Jesus pediu para fazer, que até hoje eu brigo. Eu acho que entre as perguntas que eu tenho para fazer para Jesus lá em cima, quando eu chegar um dia, uma delas é assim, o que você queria dizer com ser manso como uma pomba? E ser como uma serpente? Como é que é isso? Porque até hoje, às vezes, ou eu era cobra, ou eu era serpente, ou era pombo, ou eu era bobo demais, ou eu era esperto demais. É difícil. O que o Senhor pediu, um pouco de um pouco do outro. Eu não consegui isso. Quem conseguiu isso? Quem já conseguiu isso, diga bem aí. Ninguém. Difícil. Quem disse que a gente quer ser cobra? Quem diz que a gente está cansado de ser pombo, só tomando na cabeça. Aí Jesus disse, ó, vocês têm que ser manso como a pomba e esperto como a serpente. A gente tem que trazer um pouco também de astutez, esperteza para dentro da casa de Deus. Eu acho que uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, porque até hoje eu não me perdoo. Deus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Foi quando a gente colocou pessoas para dormirem e ficarem aqui dentro da igreja. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Me ligaram essa semana, Heraldo. A mesma figura falou assim, ó, tive uma recaída, posso voltar e dormir aí de novo? Eu falei, nem morto. Só passando por... Porque a história, Heraldo, era assim. Somos de roubar, somos de saquear, somos das trevas. Não atrapalhamos eles, não fizemos estrago na vida deles, porque tivemos pena deles. Mas todos foram bobos e otários e abestados com a gente, porque deram tudo de bandeja. Nós fomos tentados por diversas vezes para fazer um saque e não tínhamos coragem. Graças a Deus, porque nesse dia era o Senhor fazendo o que Ele fez com 70, quando Ele mandou de 2 em 2 e eles voltaram e disseram, Senhor, deu tudo certo. Aí Jesus disse, sabe por que deu certo? Deus está dizendo para você e para mim a mesma coisa. Sabe por que deu certo com você e comigo até agora, no meio do joio? Porque eu tenho orado a meu Pai para guardar vocês. Se eu não estivesse orando, Satanás está olhando para mim, está olhando para você, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Ele envia um joio contra mim, contra você, para nos destruir, para nos arruinar, para fazer a gente desistir, para fazer a gente não querer mais saber de nada. Irmãos, eu vou fazer um desabafo. Nunca foi tão difícil na história da humanidade se salvar como está sendo nessa geração. A gente é provocado. A irmã chegou aqui para mim, eu fui cumprimentar ela, eu falei, tá tudo bem? Ela, luta, muita luta.
Todo mundo passando por diversas lutas nas áreas materiais, nas áreas sentimentais, na área espiritual. E sabe qual é a área que o inimigo almeja com a material, com tudo que ele está fazendo? É justamente atingir a sua área e a minha espiritual. Para dizer assim, o ceifeiro, o dono da fazenda, nada fez até agora. Você está convivendo comigo, nós estamos batendo de frente, nós estamos brigando, e ele não tem nada feito a seu favor. Mas fica tranquilo, Satanás, porque daqui a pouquinho nós vamos ser separados desse mundo tenebroso, e nós vamos para um mundo celestial, para uma rua de ouro, aonde vai valer a pena, porque não haverá lágrima, não haverá choro, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Aguenta um pouquinho, porque vai valer a pena. Tem uma coisa que os atletas têm, que eu gosto muito. Eu poderia citar várias modalidades, mas eu vou citar duas só. Duas. A primeira delas é quando duas pessoas, elas vão lutarem numa luta de UFC, por exemplo, elas são encaradas, elas olham no olho um do outro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar convivendo no mesmo mundo que o joio, mas você não está convivendo sozinho. Você tem anjos do Senhor ao teu redor. Você tem um Senhor que cuida de você. O joio pode até estar do seu lado, o joio pode até te provocar o tempo todo, mas uma coisa é certa, é o Senhor que te guarda. O Senhor tem planos para a tua vida, para a minha vida, e o plano de Deus é levar eu e você para o celeiro dele. O plano de Deus é levar nós para o celeiro dele, nós vamos para o celeiro de Deus. E o joio já tem o seu destino predestinado. É queimar no fogo eterno, para sempre. Ele vai virar galho seco. Ele vai pegar as brasas quentes. Ele vai para o calor ardente. E ele vai para o lugar dele, devido. E você vai ver que vai valer a pena. Então lá no UFC, ele tem isso. Encara o inimigo. Por mais que ele está te afrontando, por mais que ele está te provocando, por mais que ele está tentando tirar sua paz, sua felicidade, olha na cara dele e diga: eu te repreendo no nome de Jesus. Eu te repreendo, porque Jesus disse, e eu quero fazer uso dessa palavra que é uma chave. Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai fará, para que o nome dele seja glorificado. Então, no nome de Jesus, eu posso, eu quero e eu consigo. Você pode, você quer, você consegue, você vai conseguir. Você é trigo de Deus, você é do celeiro do Senhor. A segunda modalidade de esporte que eu gosto, essa é a melhor de todas para mim, melhor do que a do UFC. Quando uma pessoa vai fazer um salto à distância, ou ela vai correr 100 metros, mas principalmente quando vai lançar peso ou dardo à distância, a pessoa faz isso, o atleta faz esse movimento. Olha só o que ele faz. Isso aqui, vamos supor que é um peso, e eu tenho que arremessar esse peso longe. Mas antes de arremessar, olha o que todo atleta faz. Se concentra. Pensa bem. E aí vem o ápice do momento. A respiração. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus tinha essa técnica. De quem é essa moeda? César ou Deus? Ele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tu é filho de Deus, me dá um sinal. A ele. Não darei outro sinal, senão de Jonas 3 dias na baleia.